Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia e esse é o programa de número 258, que vai ao ar no domingo, dia 4 de maio de 2025. É um prazer estar com vocês aqui por mais uma semana. Queria agradecer o carinho de vocês, agradecer a participação de vocês, as mensagens que eu tenho recebido. E queria dizer o seguinte, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber a notificação sempre que tiver um novo vídeo. Gente, no Tributologia de hoje eu quero abordar um assunto que é muito importante para o direito como um todo, para a sociedade como um todo, e que efetivamente recebeu a repercussão geral pelo STF no mês de abril de 2025, que é a discussão que envolve a pejotização. A pejotização é uma realidade no Brasil. Muitas vezes ela é boa tanto para aquela pessoa física que se organiza como PJ, quanto para a empresa que contrata. Mas muitos debates envolvem a pejotização. Obviamente eu não vou abordar aqui a questão do vínculo empregatício, o meu foco é a parte tributária. Bom, o que é pejotização? Para você que está me assistindo, para você que está me ouvindo pela principal plataforma de podcast do seu gosto. Pejotização acontece quando uma pessoa física ela constitui uma pessoa jurídica para prestação de serviços de característica até mesmo pessoal. Acontece muito esse tipo de atividade com engenheiros, advogados, contadores. Mas qual é a vantagem de se pejotizar? Ainda é vantajoso você prestar serviços como pessoa jurídica no Brasil. Por quê? Enquanto não houver a reforma da tributação da renda, enquanto a reforma tributária não avança, a tributação da pessoa jurídica é muito mais vantajosa do que a tributação da pessoa física. Então, por exemplo, vamos levar em consideração a figura do advogado. O advogado que presta serviço como pessoa física, ele vai pagar 27,5% de imposto de renda, mais o INSS. Se esse advogado estiver pejotizado, ou seja, se ele constituiu uma pessoa jurídica e registrou junto à OAB do seu estado, e ele fizer a opção pelo Simples Nacional e tiver um faturamento de até 180 mil no seu primeiro ano de atividade, esse indivíduo ele vai pagar só 4,5%. E o que ultrapassar, as suas despesas, ele vai distribuir como lucro isento. Ou seja, é muito mais vantajoso o indivíduo pagar os 4,5% do que efetivamente ele pagar 27,5% mais INSS. Gabriel, no Simples Nacional, o advogado, como está na tabela 4, ele vai pagar os 4,5% mais INSS. Vai, de qualquer forma ele está ganhando. Se você pensar numa pessoa jurídica de lucro presumido, a tributação vai ficar lá na casa de 14%, 15%, talvez um pouquinho mais, a depender do imposto sobre serviços de qualquer natureza. E isso se o ISS não for fixo, como acontece nas sociedades uniprofissionais. Portanto, perceba, essa discussão de prestar serviço como pessoa jurídica ou como pessoa física, ela é muito interessante porque para o prestador há uma economia tributária relevante. Para o contratante também. Por que o contratante se beneficia? Porque no final das contas, você vai ter uma redução de carga tributária sobre a folha de pagamento. Porque no momento em que o contratante contrata uma pessoa jurídica e não uma pessoa física, ele não recolhe INSS, não recolhe GILRAT, ele não recolhe todas aquelas contribuições que incidem sobre a folha de pagamento, porque ele está contratando uma PJ, ele não está contratando uma pessoa física, ele não está aumentando a sua folha de pagamento. Então, essa discussão, ela é uma discussão que permeia o direito tributário de forma muito forte. Não é só uma discussão que envolve o direito do trabalho. Lá no direito do trabalho, o que está acontecendo é o seguinte: muitas pessoas jurídicas estão ingressando com ações pedindo o reconhecimento do vínculo empregatício, desconsiderando essas PJs, sob o argumento de que haveria a caracterização do vínculo como subordinação e etc., que são os requisitos lá da CLT. O fato é, 2 pontos, aliás, que eu preciso chamar a atenção aqui. Com relação a essas reclamações trabalhistas, eu já vou falar o que o STF tem dito, mas
Com relação a essas reclamações trabalhistas, nós temos um ponto muito relevante, tá? Se elas forem julgadas procedentes, é importante saber que o autor da ação, o reclamante, ele vai ter que pagar o imposto de renda retroativo como se pessoa física fosse. A empresa vai se dar mal, ela vai ter que reconhecer vínculo, pagar INSS, FGTS, blá blá blá. Mas a pessoa física também vai se dar mal, porque ela tem que pagar o imposto de renda retroativo, tá? Mas isso não está acontecendo. Por quê? Porque o STF ele tem reconhecido a legitimidade da terceirização da atividade fim. Para vocês terem noção, o STF ele entende hoje de forma bastante pacífica que é plenamente possível a terceirização da atividade fim. E entende de uma forma tão ampla que o STF anulou recentemente uma decisão do CARF, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que manteve uma autuação de uma PJ sob o argumento de que deveria ser pessoa física. Tá? Nesse caso concreto, o STF, anota o número do caso se você quiser analisar, que é um caso bem interessante, foi o julgamento da reclamação número 718.318, reclamação número 718.318. A primeira turma do STF, então, entendeu que a decisão do CARF sobre terceirização da atividade fim, ela viola a jurisprudência do STF. E o CARF tem que submeter a jurisprudência do STF. No caso concreto, o STF disse, olha, CARF, você não está aplicando a minha decisão, nós já reconhecemos a possibilidade de terceirização da atividade fim e você não pode desconsiderar essa operação. No caso concreto que foi gerada essa desconsideração, houve um auto de infração pela contratação de engenheiros. Tá? Uma empresa de projetos passou a contratar engenheiros como pessoas jurídicas, em vez de fazer a contratação como pessoas físicas. A defesa alegou que era contratação de serviço técnico de natureza intelectual. Isso teria fundamento no artigo 129 da Lei 11.196, o que permitiria a pejotização, né? Porque essa contratação não configuraria vínculo empregatício. Pois bem, o CARF entendeu que nesse caso havia um disfarce na relação de emprego. Havia um estratagema da empresa para não pagar tributo e burlar a relação de emprego, né? O relator desse caso no STF foi o ministro Cristiano Zanin, e ele diz que não havia nenhuma indicação da vulnerabilidade desses profissionais que foram contratados. Entendeu que as partes tinham plena capacidade de decidir qual seria o melhor modelo de contratação, e efetivamente foi acompanhado pelo ministro Fux, ministro Alexandre de Moraes, ministro Flávio Dino e ministra Carmen Lúcia, foram vencidos nesse caso, então foi por maioria. Então é um assunto que a gente tem que ficar atento aqui. Esse caso foi julgado em fevereiro de 2025 e essa decisão já transitou em julgado, já acabou e etc. Qual é a discussão tributária disso? Porque em matéria trabalhista, para mim, já está pacificado, é indiscutível. O STF já pacificou o entendimento que é possível contratar como PJ, desde que seja uma atividade intelectual e que a parte possa escolher, ter capacidade de analisar o caso concreto, né? Então, o que acontece? Tecnicamente, para o STF, quando é um contrato de pessoa capaz de avaliar a sua condição, não há um vínculo de emprego automático, tá? E a possibilidade de contratação da atividade fim como PJ também é um assunto que já foi pacificado, né? O STF, no tema 725 da repercussão geral, reconheceu que essa prática é lícita, tá? E aí que está o ponto. A discussão aqui, ela é muito interessante, porque veja, o CARF ele foi obrigado, empurraram goela abaixo do CARF a decisão do STF, né? Para que não haja interpretações distintas. Isso é ótimo porque ajuda a pacificar a jurisprudência, defender a segurança jurídica. Isso ajuda muito
a interpretação. O que eu tenho de colocação relevante aqui é o seguinte: no caso concreto, a fiscalização do CARF, né, da Receita Federal, ela constatou que os serviços eram prestados diretamente pelos sócios das pessoas jurídicas contratadas. E havia ali uma remuneração fixa mensal e não tinha autonomia na execução das tarefas. Haveria também uma subordinação, tá? Porque não havia estrutura própria nessas empresas. Normalmente essas PJs são montadas em casa, né? Então, o CARF entendeu, nessa decisão que foi anulada pelo STF, que houve interposição de pessoa jurídica com o objetivo de simular a relação empregatícia, tá? Isso seria, então, um estratagema para não pagar contribuição previdenciária. Gente, se você quiser olhar a decisão do CARF, a decisão do CARF está no processo número, anota aí, vai, no processo número 10983 720180 2013-18. Essa decisão que foi anulada pelo STF na reclamação 718-38, 718-38. Gente, qual é a discussão disso tudo aqui? A discussão disso tudo aqui advém do fato de que logo depois o STF ele reconheceu que o caso tem repercussão geral e suspendeu todos os processos em que se discute a licitude da contratação por PJ no Brasil, a pejotização, tá? No caso concreto, nós temos agora uma análise que vai ser feita em sede de repercussão geral, é o tema 1389. O tema 1389 está sendo analisado no agravo no recurso ordinário 1532603, 1532603. E eu queria chamar a atenção de vocês porque esse caso ele é de extrema relevância. Extrema relevância. Sob o prisma trabalhista é de extrema relevância porque isso aumenta a autonomia das empresas na contratação, e sob o prisma tributário ele é de extrema relevância porque isso reforça o direito ao planejamento tributário. Porque o que o STF está dizendo ao permitir a contratação de uma pessoa física de atividade intelectual como PJ é: você, pessoa jurídica, você, em contratante, pode escolher o melhor caminho, o mais barato para você. Isso reforça a possibilidade do planejamento tributário, que já foi dita pelo STF em julgamentos anteriores. O STF já reconheceu que o planejamento tributário é um direito do contribuinte. O que o STF está dizendo aqui nesse caso é pura e simplesmente, pelo menos no julgamento da reclamação que nós já falamos, a liberdade contratual é plena, desde que não haja fraude. E no caso concreto, não há que se falar em fraude, pois a atividade intelectual pode ser pejotizada nos termos do artigo 129. Portanto, efetivamente, entendeu o STF, né? 129 da Lei 11.196. Entendeu o STF, é possível a contratação. Mas como o assunto está pulverizado, mas essa pulverização que gerou a repercussão geral é muito mais trabalhista do que tributária. Então as expectativas aqui foram geradas. São muito boas para o contribuinte. Porque o entendimento do STF tem sido muito claro. É possível prejudiciar a atividade fim, é indiscutível, liberdade contratual daquelas partes que são plenamente capazes e que podem reconhecer o seu direito e podem fazer as suas escolhas. Veremos as cenas dos próximos capítulos. Essa é uma matéria que precisa ser pacificada e que até agora o STF tem reconhecido a liberdade de contratação e a liberdade para o planejamento tributário. Portanto, esse é um assunto que merece muita atenção. No passado já gerou muitos problemas. Nós já tivemos muitos casos de pejotização que geraram autos de infração enormes, com representação fiscal para fins penais. Aconteceu com o caso do Luiz Felipe Scolari, o Filipão, técnico da seleção brasileira, ex-técnico da seleção brasileira. Aconteceu com o Ratinho, apresentador do SBT. Aconteceu com Dario Conca. Aconteceu com Alexandre Pato. O próprio Neymar teve problema com pejotização. Ou seja, nós temos aqui um histórico
onde a pejotização sempre foi afastada pelo judiciário, inclusive, pelo CARF sempre, mas pelo judiciário, inclusive, para cobrança de tributos. E agora nós temos uma luz no fim do túnel para que o STF reconheça essa constitucionalidade da atividade da pejotização. Veremos as cenas dos próximos capítulos. O meu objetivo aqui é só alertá-los que esse assunto está em voga e a gente tem que acompanhar de perto. Senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado da Tributologia. Se vocês gostaram, por favor, curtam, compartilhem para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo 100% gratuito e semanalmente disponibilizado aqui para vocês. Muito obrigado, um beijo grande e semana que vem tem mais Tributologia, se Deus quiser. Tchau, tchau.